prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 20, versículo 4. Vamos agora para o ponto 2, que diz Israel, um novo convertido. Bom, esse versículo 4, vamos reler esse versículo para nós podermos entender. Ele diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E eu expliquei para vocês, quem assentou-se nesse trono? A igreja. A igreja assentou-se em trono juntamente com Jesus Cristo. E ele prossegue, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Ou seja, é um segundo grupo, ok? Esse segundo grupo, eles foram degolados porque eles não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam o sinal na testa nem na mão. São aqueles que morreram durante a grande tribulação. E João diz que eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, então a igreja toda ela já está em um corpo espiritual e fora da terra, né? Vamos dizer, poderá estar agindo aqui na terra, claro, de forma até se tornando visível, mas quem estará fisicamente na terra será Israel. Então, em primeiro lugar, quem será o responsável por ensinar a justiça às nações será Israel. E a igreja estará ensinando Israel e também ensinando as nações, tá ok? Mas, como eu disse, se a igreja está em corpos incorruptíveis, então ela pode se tornar visível, mas ela não está visível normalmente para as nações. Israel será esse modelo aqui na Terra. Israel será, durante o milênio, o que a igreja é hoje, ok? Com a colaboração, claro, do trabalho que a igreja estará fazendo com eles. O comentário nos diz, os rabinos que durante a grande tribulação foram enganados pelo anticristo, mas acabaram por romper a aliança com o iníquo e receberam a Jesus Cristo como Messias, chegarão ao milênio com um conhecimento teórico das Escrituras, mas necessitando de uma séria revisão, como necessitou Saulo de Tarso após a sua conversão ao Evangelho. Então nós temos uma série de questões que eu tenho tratado com vocês, em que Israel tem dificuldade de aceitar. Uma delas é que o Messias seria o próprio Deus eterno encarnado. Essa é uma questão que Israel historicamente nunca aceitou, ok? Desde o início da igreja primitiva, em que diz a história que Israel esteve sempre em diálogo com a igreja, e a questão doutrinária de ver Jesus Cristo como Deus eterno, como a encarnação de Yahvé, os israelitas não aceitaram essa doutrina. Então vai ser uma das questões que eles terão que rever. O quanto eles vão rever durante a grande tribulação, não tem como nós precisarmos, porque segundo a profecia do Apocalipse, essa conversão começa na metade da grande tribulação, já num período de perseguição física, em que o anticristo já está agindo contra eles. Então será um período também que eles não terão tranquilidade para desenvolver o conhecimento. Mas agora, durante o milênio, eles aparecem como novos convertidos. Então, vamos dizer, a igreja certamente estará fazendo um trabalho de instrução a Israel nesse período. E, claro, juntamente com Jesus, o reino de Deus, a profecia descreve como o Messias aparecendo e ensinando diretamente para eles. E a igreja, claro, juntamente com o Messias. O comentário prossegue. O profeta Isaías descreve o período anterior à conversão de Israel como um espírito de profundo sono derramado por Yahvé. Então, observe, nós estamos estudando o milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, está descrevendo o milênio, ok?
Um pouco antes do milênio, o que estava acontecendo? Israel estava desviado. E um dos textos de Isaías que fala sobre o reino do Messias é o capítulo 29, ok? Então, o profeta Isaías descreve esse período em que eles estão desviados e depois eles se convertem. Veja, Isaías 29, versículos 10 e 11, nos diz o seguinte. Isaías 29, versículo 10. Porque Yahvé derramou sobre nós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não posso, porque está selado. Bom, então nós veremos pela continuidade do texto, Isaías está dizendo o seguinte, olha, chegará um período da história de Israel, um período anterior ao governo do Messias, esse período será um período de cegueira, tá bom? Vocês vão estar vivendo cegos, tá bom? Sem capacidade de ver o que está acontecendo, porque vocês vão estar num profundo sono, ok? Esse é exatamente o período que Israel vive hoje, devido a eles terem rejeitado o Messias como Salvador. O comentário prossegue. Essa cegueira de Israel ocorre por eles rejeitarem a Jesus como Salvador. O profeta prossegue falando de uma conversão final de Israel. Então veja, o capítulo 29. Mostrei para vocês os versículos 10 e 11, vocês devem ler o capítulo todo, mas os versículos 10 e 11 são chave, em que fala de um período que eles estão desviados. O versículo 17 e 18 vai descrever o período que eles vão se converter, ok? Versículo 17. Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Ou seja, esse livro que ele está tratou no versículo anterior, 10 e 11, que nós lemos, né, e trata agora de novo. Claro que está se tratando da Bíblia Sagrada. Para eles, o Antigo Testamento hoje, né, a Tanakh. A maneira como eles interpretaram aquele texto fez com que eles estivessem desviados até hoje. Interpretações que nós sabemos ocorreram também manipulações, porque nós sabemos que o calendário judaico ele tem uma diferença de 210 anos para o nosso calendário por manipulação. Não foi questão de erro de interpretação das Escrituras. Rabinos que não queriam reconhecer que a profecia de Daniel havia se cumprido em Jesus, as 69 semanas, né? No caso, os 483 anos. Então, eles mudaram o calendário para colocar essa profecia para um período posterior e gerou esse erro de 210 anos de diferença do nosso calendário para o calendário judaico. Segundo o nosso calendário, nós estamos no ano 5.993, desde a criação de Adão. 5.993, próximo de completar 6.000 anos da criação de Adão. Mas se você olhar para o calendário judaico, ele está 210 anos atrasado, ele está 5.783, ok? Ou seja, 210 anos a menos. Então, nesse período, eles não só não conseguiram ouvir, como eles, por não ouvir, eles manipularam a história, e essa perversão é conhecida na história, ok? Bom, o comentário prossegue. Um tempo de mudança. Depois o profeta fala descreve um tempo de mudança.
versículo 22 e 23, desse capítulo 29 que nós estamos estudando. Porque assim diz Yahvé, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. Então veja, claramente esse texto ainda não se cumpriu. Isaías profetizou há cerca de 2.700 anos. Eles ainda não se converteram, eles ainda não santificaram o nome de Deus. E uma das razões, a principal razão, é que eles rejeitaram o Messias. Hoje nós sabemos que tem aquele grande impedimento para os judeus aceitarem Jesus Cristo, porque eles olham para Jesus Cristo através da Igreja Católica, pensando que a Igreja Católica é a representante de Jesus aqui na Terra. Então eles dizem o seguinte: os seguidores de Jesus nos mataram, e por isso eles têm uma certa aversão ao cristianismo, né? Mas chegará um momento em que eles entenderão que eles estão errados, e quem vai participar dessa conversão são as duas testemunhas durante a grande tribulação. Nós estudamos esse tópico lá no capítulo 11. Elas serão fundamentais para a conversão de Israel. Bom, o comentário prossegue. Por fim, seguindo a profecia de Isaías, Israel é descrito como aprendendo doutrina. Isaías 29, agora o versículo 24. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Então observe, eu separei aí, posso dizer, em 3 momentos da profecia de Isaías. Um momento em que eles têm um livro na mão, mas o livro está como que selado para eles, eles não conseguem entender esse livro. E é claro, essa falta de entendimento ocorre principalmente nesses momentos de rejeitar Jesus e tudo que está acontecendo desde eles rejeitarem Jesus até os nossos dias. Eles não conseguem ler esse livro. Até que chegou um momento, Isaías profetizou, que chegou um momento em que eles serão abertos os olhos, eles vão conseguir ler o livro, tá ok? E chega no versículo 24, ele conclui dizendo que nesse período eles aprenderão doutrina, ou seja, os murmuradores aprenderão doutrina. Por que murmuradores? Porque Israel ele sempre teve um símbolo, né, de murmuração. Quando eles saíram do Egito, logo quando eles chegam no deserto, eles começam a reclamar, dizem que lá no Egito tinha carne, eles estavam junto das panelas de carne e começam a murmurar, murmuram da água, murmuram de tudo. Então, esse período que eles estão vivendo é comparável àquele momento em que eles estavam também ali murmurando. Então, Deus descreve um período ruim em que eles não conseguem entender a lei, mas agora diz que chega um momento em que eles aprenderão a doutrina. E quem estará ensinando essa doutrina? Jesus Cristo e a igreja.